Bom dia, mais uma vez estamos aqui na Praça do Ferreira e vamos conhecer umas histórias bem interessantes aqui da praça. As histórias das vaias das praças, ou das vaias da Praça do Ferreira. Estou perto aqui da padaria e essa primeira história aqui é interessante, que foi uma das primeiras vaias. Essa praça aqui não é a primeira praça de Fortaleza e ela funcionava meio que como um rocio, como um lugar para vir os cavalos, para beber água. Tinha um poço que foi encontrado ali perto da Coluna da Hora, depois da última reforma da praça, feita pelo Juraci Magalhães. Então, nessa praça, na Praça do Ferreira, ela primeiro foi chamada Praça da Feira Nova, depois Praça Pedro II, depois Praça da Municipalidade, e só depois da vinda do Boticário Ferreira, da vida dele aqui em Fortaleza, é que foi rebatizada para Praça do Ferreira. O Boticário Ferreira, ele veio aqui para Fortaleza, do Rio de Janeiro, em 1825 e ficou aqui até mais ou menos 1850, quando veio a falecer, e depois promoveu umas reformas nessa praça, por isso que essa praça depois foi homenageada com o nome dele, o Boticário Ferreira. A intenção desse vídeo não é contar a história da praça, porque a história da praça é fenomenal e vamos contar depois, mas vamos contar as histórias das vaias. E uma das primeiras vaias aconteceu aqui foi a vaia do dedo. O que era a vaia do dedo? Nogueira Scioli, a gente já falou no vídeo passado, que foi um dos mentores da queda do Clarindo de Queiroz, até aquele episódio que bombardearam o palácio, a sede do governo do Ceará. Então, Nogueira Scioli depois assumiu o Liberato Barroso, depois que caiu o Clarindo de Queiroz, mas depois assumiu um auxiliar de Nogueira Scioli. Nogueira Scioli assumiu pela primeira vez o governo em 1896 e foi até 1900, né, 4 anos de mandato. Mas depois assumiu Pedro Borges, que era um auxiliar, um aliado dele, e depois ele assumiu de novo, né? Então ele ficou por mais ou menos 12 anos no poder, até mais ou menos 1912. Em 1912, houve uma grande revolta aqui no Ceará por conta da oligarquia Scioli, que não ligava muito para a questão das secas, dos flagelados, além de beneficiar os amigos, né? Havia várias histórias dele. O mais importante desses movimentos para tirar Nogueira Scioli do poder foi a Marcha das Crianças contra Nogueira Scioli. Ele mandou a polícia reprimir com muita violência esse movimento e acabou causando a morte de várias crianças, e isso foi o estopim para a saída dele do governo. Então, a Nogueira Scioli renunciou. O governo foi forçado a renunciar, teve a questão da sedição do Juazeiro, a questão do Floro Bartolomeu, né? Então ele foi obrigado a renunciar ao governo. E quando ele renunciou ao governo, assumiu o coronel Franco Rabelo. Pelo Nordeste viajando, fui chegando, fui olhando, tanta terra, tanto chão que tem. Nogueira Scioli, sim, isso depois da renúncia ele foi para o Rio de Janeiro, num navio de cabotagem, mataram o filho dele, do Nogueira Scioli, nessa viagem, nesse navio. Havia muitas coisas não muito republicanas, né? Então, Franco Rabelo assumiu, e quando Franco Rabelo assumiu, havia 6 secretarias. Os aliados queriam que essas secretarias fossem aumentadas para 12, 13, para acomodar, né, todo aquele arco de alianças que tinha ajudado a derrubar o Nogueira Scioli. Só que ele não quis, Franco Rabelo não quis. Então esses aliados de Franco Rabelo se voltaram contra ele e fundaram um partido que chamava o Partido dos Marretas. Esse Partido dos Marretas começou a criar confusão, e muitas pessoas que apoiavam o Franco Rabelo ficaram chateadas. Uma das pessoas era o seu Emílio Sá. O seu Emílio Sá tinha uma padaria, justamente onde é aqui essa padaria hoje, na Praça do Ferreira, vizinho à farmácia Oswaldo Cruz. E ele dizia no Pão da Tarde, dizia, olha, quem pegasse e falasse alguma coisa com os marretas, dissesse alguma coisa com os marretas, eu dou o pão. Só que isso não estava surtindo muito efeito, porque os marretas pouco se importavam com os xingamentos. Então,
havia um personagem aqui da praça que ninguém sabe de certo o nome dele. Sabe-se que ele morava aqui, era um mendigo, na praça até hoje há mendigos, que era o Capitão Pirarucu. O Capitão Pirarucu era maneta, ele não tinha um braço esquerdo. Então o apelido dele também, além de Capitão Pirarucu, era Cotoco. Então o Capitão Pirarucu, o senhor Emílio Sá chegou para ele e disse: olha, se você pegar um desses marretas e fizer uma coisa mais grave com ele, eu vou lhe dar uma coisa maior, uma recompensa maior. Cada cidade, cada ponto com beleza, fiz a prova, Fortaleza, cada corda em seu lugar. Mas foi na curva que o sol deu no caminho, que eu dei o meu Então esse Capitão Pirarucu pegou essas pessoas do Partido dos Marretas e começou a pegar pelo braço, baixar as calças e fazer como um toque retal nessas pessoas utilizando o dedo médio. Então essas pessoas foram completamente humilhadas por conta desse gesto do Capitão Pirarucu. E depois bastava mostrar o dedo médio para esses marretas, que eles já ficavam com medo e já se afastavam aqui da região da praça e já teriam um constrangimento maior. Então esse gesto ficou, a pessoa só precisava mostrar o dedo médio para alguma pessoa para sinalizar o sinal de desprezo que aquela pessoa tinha por aquela outra pessoa. Quando os americanos vieram aqui, na época da guerra, 1942, 43, e teve aquela história que eu já contei também, das loucas colas, da Espilicuti, então os cearenses ficaram com raivas desses americanos, que eram grandes, altos, loiros, né, que estavam chamando a atenção das meninas aqui, e eles faziam muito, mostravam muito o dedo do meio. Os americanos depois descobriram o que significava e disseminaram esse gesto pelo mundo todo. Então o cotoco, o dedo do meio, foi uma vaia que foi criada aqui nessa região da Praça do Ferreira. E essa é a nossa história de hoje, a história de como o cotoco dominou o mundo através da Praça do Ferreira. Vamos contar, teve também a vaia do Sol, né? Teve outras vaias aqui na Praça do Ferreira. Uma das vaias também conhecida foi a vaia da Coluna da Hora, a vaia do Réveillon. Quando a Coluna da Hora foi inaugurada, entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 33 para 34, houve uma vaia gigante aqui. O pessoal pensava que estavam vaiando o relógio, a Coluna da Hora, mas não, na verdade tinha havido uma briga de casais e houve essa primeira vaia. Depois, em 1942, em 30 de janeiro de 42, era um dia como esse, meio nublado, chuvoso, e o sol apareceu, mais ou menos meio-dia, e os cearenses que estavam aqui na praça também começaram a vaiar o sol. Foi o dia da vaia do sol, que foi até manchete nos jornais aqui da época. Então houve várias vaias aqui, e é a vaia cearense, né, que é um dos símbolos aqui do estado conhecidos, é essa vaia de origem indígena e que foi bem disseminada aqui nesse lugar, na Praça do Ferreira. Então as vaias da Praça do Ferreira, elas se resumem a isso, né? Sempre foi uma praça de manifestação, de manifestações, de insatisfação da população, e houve essas histórias dessas vaias até ao sol. Até hoje, perto da Coluna da Hora, se vê esse poço que foi achado, que era o poço original, onde os cavalos vinham aqui beber água, e depois eu vou mostrar várias fotos da evolução das reformas da praça, e depois a gente vai ter um capítulo só sobre a Praça do Ferreira. Então é isso, a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite a sua cidade. Vamos lá. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. O meu xodó é Fortaleza. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. O meu xodó, tá doido, eu nunca vi tanta beleza. O meu xodó é Fortaleza. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. O meu xodó é Fortaleza.